como criar shapes, curvas e botões para usar no nosso conceito de header em Compose em um projeto Kotlin multiplataforma. Essa lista aqui está recheada, vem comigo que tu não vai te arrepender. Na aula de hoje, pessoal, estaremos dando continuidade à série de vídeos relacionados ao conceito do header que nós elaboramos no primeiro vídeo, onde eu apresentei para vocês o diagrama bem didático, explicando tudo, que a gente vai precisar fazer. No vídeo anterior, fizemos todo o setup, a infraestrutura básica que a gente vai precisar. Definimos recursos de cores, dimensões, gradiente, que a gente vai usar na nossa aplicação. Alteramos o theming, enfim, uma infinidade de coisa. E isso tudo eu venho documentando aqui pra gente. Deixa eu mostrar aqui para você como é que se apresenta, porque é uma coisa bem bacana. Cadê meu mouse? Está escondido ele aqui. Meu mouse está paradinho ali, não sei o que aconteceu com ele. Pronto, vê. Teve esse vídeo aqui introdutório que foi referente a esse gráfico aqui, onde eu expliquei todo o processo que a gente vai passar, que a gente vai elaborar. Deixa eu botar minha imagem aqui para o lado para ficar melhor para você que está do outro lado da telinha. A gente viu os casos de uso, os tipos de telas que a gente vai implementar, com conteúdo, sem conteúdo, com curva, sem curva, os layers que a gente vai precisar, com um card entre a curva, uma coisa muito bacana, conteúdo em cima, conteúdo embaixo, como a gente atrelar o scroll à exibição do nosso header, que ele é dinâmico também. O que mais nós vimos? Aqui, os layers, como a gente vai estruturar tudo isso, que é aquilo que separa o amador ou desenvolvedor iniciante do profissional. Aqui a gente vai realmente encontrar a agulha no palheiro. Isso aqui faz uma diferença muito grande, nos seus projetos. E aqui como a gente vai elaborar, como a gente pensa para poder desenhar o conteúdo exatamente no meio da nossa curva, Um vídeo muito bacana, introdutório, onde eu expliquei tudo isso aqui para você, E aí agora, no vídeo anterior, fizemos o setup da infraestrutura, Criamos tudo isso aqui, estilo, gradiente, cores, dependências, enfim, o escambau A4 que foi necessário. E nesse segundo vídeo aqui agora, ou no caso terceiro, porque o primeiro foi introdutório, nós vamos ver como criar os botões, templates para serem usados no nosso header, um header bem bacana, bem bonito mesmo, estiloso. Como é que a gente vai compensar a nossa bottom navigation, aquela barra inferior, a gente vai entender isso aí, criar os shapes, para poder desenhar isso aqui. E o conteúdo que vai ser exibido dentro desse shape desenhado. Algo muito bacana para a gente ter isso daqui, Deixa eu mostrar para você, voltar aqui de novo para o gráfico, para a gente ter essa parte aqui, onde a gente desenha isso aqui ou isso aqui e desenha todo o header, esses componentes que a gente precisa, enfim, porque eu estou trabalhando por etapas aqui. Nesse vídeo eu expliquei para você como você pensa e elabora todo o conceito, e agora eu estou dividindo isso em partes, criando partes por partes, para não ficar um vídeo muito cansativo, exaustivo, e aqui fica de fácil de gestão para você. E agora a gente vai entrar no âmbito desse header que vai criar a estrutura necessária para isso daqui, reutilizável, para a gente depois, num próximo vídeo, criar a tela em si, onde a gente vai começar a unir tudo, as pecinhas do quebra-cabeça, muito bacana mesmo. Então bem, voltando aqui para a gente não ficar de lero-lero, já deixei tudo preparadinho. Os botões que a gente vai exibir aqui, nesse componente bonitão, tá vendo? Vê que legal. Esses componentes aqui, os templates, a gente vai olhar. E esses detalhes aqui. Vamos primeiro bater os botões. Onde é que os botões estão? Já deixei preparadinho aqui pra gente. Isso vive aqui, reside a nível de aplicação, porque isso é uma coisa que a gente não consegue compartilhar, ainda. Agora com Compose para Android e iOS, talvez isso fique mais fácil, E essa é a minha pretensão também aqui. Em algum momento mais para frente, se isso já está em alfa, se isso virar beta, ou de repente aqui para lá, eu já tiver a oportunidade de usar isso também na prática, eu já trago isso aqui para você, tá? Então já fica a dica aí, segue aí o canal para não perder esses detalhes. Bem, a nível de aplicação, dentro da nossa pastinha de componente, eu já tinha um arquivo que se chamava buttons.kt, onde eu já tinha uma série de botões que eu já expliquei também em outro vídeo aqui para você. Vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência se você quiser. E agora eu vou adicionar esses templates aí para a gente usar no nosso conceito de navegação de header, certo? Bem, deixa eu fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço. Eu sei que está do outro lado da telinha aí, para tu ver com bastante propriedade tudo que eu quero te mostrar aqui. Deixa eu aumentar aqui as letras para ficar melhor ainda. Tá vendo? Isso aqui tudo foi conteúdo de vídeos anteriores, de lote, de não sei o que, um bocado de coisa que eu venho criando. Essa playlist aqui está recheada, Kotlin multiplataforma, e não tem nada, pelo menos em português até então. Eu venho recebendo vários feedbacks, que eu sou um dos primeiros aí a estar divulgando conteúdo e conhecimento
é relativo a Kotlin multiplataforma em Compose, tá? Então fica aí a dica, já se você não segue o canal, já é bom para ir seguindo e conhecendo o canal, que é um canal bem bacana. Bem, vamos lá, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar para esse componente aqui, ó, esses botões aqui, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesses botões. Como você pode ver, eu já tenho outros botões aqui, uma série de outros botões que eu já criei e venho criando, né, durante essa playlist, mas os novos são esses daqui, ó, esses três aqui embaixo que a gente vai criar como template para a gente poder usar no nosso conceito de header, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Vou fechar isso aqui agora para ganhar mais espaço, botar a minha imagem aqui para o lado. E aí, você já vê, eu criei aqui ó, um botão de close, tá vendo o botão de close aqui, que ele recebe um modifier, tem um background color, que já são cores compartilhadas, eu já ensinei a fazer isso para vocês do theming da gente, vou deixar o card aqui, se você quiser olhar na sequência, e aqui o on-click dele. E aqui eu tenho um botão em si. Para isso eu criei, como eu tenho vários botões, eu disse, não, peraí, agora está na hora de eu realmente refatorar isso aí e criar um botão base. E aí eu vou usar ele tanto para close como para navegar, para o que seja, para o que eu precisar, eu vou ter isso aí já em mãos. Então eu tenho esse botão de close e tenho esse icon button aqui que eu vou olhar já com você. Mas vamos bater o próximo seria o back item button, que também tem aquela setinha assim, né, de voltar, e ele também vai fazer uso desse icon button aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que eu precisava refatorar isso e criar uma classe base, né? Então ele vai receber um modifier, tem uma cor padrão aqui também, e aí o on-click dele. Vamos dar uma olhadinha agora como é que ele se apresenta. A parte interessante é esse ó, icon button aqui, que ele recebe o modifier, o background color, o ícone que ele precisa, no caso aqui, como é um back arrow, eu tenho um back arrow aqui. Nesse caso aqui, ó, é o close, tá vendo? Esse close aqui. Mas você poderia usar ícones que a sua empresa fornece também. Eu estou usando aqui o da library padrão da Google, mas você poderia usar alguma coisa que sua empresa fornece. Se você quiser algo mais custom ainda, mais customizado ainda, vamos dizer assim, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na implementação base desse cara. Tá ele aqui. Ah, outra coisa bem interessante. Eu criei também um placeholder, tá? Que também implementa o icon button, só que ele só tem o modifier e o background, tá? Mas é do tipo icon button também. Por que eu implementei esse placeholder? Por causa disso aqui. Vê que detalhe importante, bacana, que é bom você saber. Quando você tem um header, que ele se apresenta dessa maneira aqui, ó, deixa eu aumentar aqui pra gente. Perceba que eu tenho várias formas de exibir esse header, então eu quero atender o máximo de casos de uso possível. Então, ora eu tenho só o header sem navegação, ora eu tenho o header só com navegação, ora eu tenho o header só com o botãozinho de close, se eu tiver apenas exibindo uma tela, sei lá, de um resultado. E tem hora que eu tenho tudo, os dois, ó, tanto o botãozinho de navegação como o botãozinho de close. Então, nos casos que eu tenho um, mas não tenho o outro, se eu não colocar o placeholder aqui, também que eu estou fazendo o mouse over aqui, está aparecendo um quadradinho, é porque ele tem a mesma dimensão de um botão convencional, só que ele é invisível. Então, o meu título ele permanece aqui no meio centradozinho, tá? Essa é a dica que eu dou para você não ter que, sei lá, ter muito if else dentro dos seus componentes, fazer cálculos, não sei o que lá. É uma forma muito mais prática e muito usual de se fazer. Você coloca um placeholder na mesma dimensão, então ele vai se comportar como se ele estivesse sendo exibido assim, ó, como esse carinha aqui, só que ora ele tem os dois, ora ele não tem, ora ele tem só o da direita, só o da esquerda, e por aí vai, fica muito mais fácil de você tratar isso dentro da sua aplicação. É muito mais simples, tá, gente? Não inventa coisa super complicada, não. O negócio aqui é coisa simples, trivial, que funciona, tá? E que funciona em qualquer aparelho também. Não vai ter aqueles comportamentos estranhos e inesperados, não. É sempre a mesma coisa, tá? Então, por isso, fiz isso aí, que é esse botão Placeholder Icon, tá? Só para você entender, já fica aí a dica de experiência, né? De gente que já quebrou a cabeça. E aqui você tem a implementação do Icon Button, onde você tem aqui o Modifier, o Image Vector que você passa, a cor do background e o OnClick. Isso aqui o que aqui é? É um botão convencional, tá vendo aqui? Ó, deixa eu botar minha imagem aqui para o lado. Onde eu tenho um OnClick, eu tenho o padding que eu estou passando aqui para ele, não tem padding nenhum. Eu tenho um min size que eu defino, isso vai tudo de acordo com o seu caso de uso, com sua empresa, tá? Dependendo do que o pessoal definir para você. E eu estou usando aqui já os recursos compartilhados, que eu ensinei como compartilhar o Space também. Vou deixar o card aqui para você lá na sequência. Tá vendo como essa lista é recheada? Essa playlist aqui, meu velho, ela vale ouro e ela é entrelaçada assim. À medida que as coisas vão aparecendo, eu vou colocando os links aqui, vou referenciando para ficar fácil para você. Então, sugiro você começar essa playlist aqui do zero, porque aí você vai ter um arsenal, porque Kotlin multiplataforma tá aí, meu velho. Aí chegou para ficar, não tem pra onde correr não. Até agora tá chegando para iOS também, que era o que eu tava desejando, e aí vai ficar muito bacana mesmo.
Enfim, elevação não tenho nada, aí o Circle Shape para deixar ele redondinho, daquela maneirinha que você viu. E aqui as cores, ó, e aí eu digo as cores que eu quero de acordo com o caso de uso da sua empresa ou do seu projeto privado, seja o que você esteja fazendo, tá? E aqui eu tenho, ó, aquele questionamento do ícone. Se o ícone existir, eu vou realmente exibir o ícone, senão eu não exibo ícone nenhum, tá? Que é dentro da minha row aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui dentro do meu botão. Se o botão tiver um ícone, eu vou exibir o ícone, senão eu não exibo ícone nenhum. Foi essa parte aí. Então, posso fechar essa parte de botões aqui. Volto para a nossa linha de raciocínio. A comparação do nosso Bottom Navigation. Quando eu for criar uma tela, perceba que eu estou criando meio que faz parte da infraestrutura ainda. Eu estou criando os componentes, né, que a gente pensou para depois poder criar o header mesmo, para depois poder criar a telinha mesmo, por aí vai. E um dos itens importantes é isso daqui, a compensação da minha Bottom Navigation. Já deixei ela aberta aqui, eu ensinei isso também em um outro vídeo, salvo engano está o link por aqui, senão eu adiciono para você. Eu tenho da minha Bottom Navigation, tá? Que eu expliquei no vídeo, vou deixar o card aqui, caso você se interesse. E nessa Bottom Navigation, eu tinha o seguinte, eu não estava usando o Compose na versão acima de 1.1.1. O que isso significa? Significa que quando eu estava exibindo aqui, ó, minha Bottom Navigation, deixa eu colocar aqui para você, tá? Eu exibi ela assim lá embaixo. O que é que acontecia? Como eu tenho que colocar o meu header para topar na minha status bar lá em cima, que é aquela bem pequenininha onde fica a bateria, não sei o que tudo mais tal, ele topava lá em cima, ele meio que elevava um pouquinho embaixo, né, a system bar, e aí a minha barra de navegação inferior ficava meio que se sobrepondo à barra de navegação do sistema. E aí você tem que compensar esse espaçozinho, tá? Então, para você compensar isso, caso você não possa usar o Acompanist, ou caso você não possa aumentar a sua versão de 1.1.1 para uma maior a essa, que seria 1.2.1, você teria que compensar isso. E como é que você compensaria isso? Você compensaria isso assim, ao invés de você fazer uma coluna assim, onde você insere seu Bottom Navigation, você ia colocar essa coluna aqui e você ia adicionar o padding, tá? O padding para ela subir e ficar exatamente sobre a barrinha de navegação do sistema, que é aquele botãozinho, aquele triângulozinho, uma bolinha e um quadradinho, tá? do Android. E aí você ia ter que fazer essa compensação. Como é que você faz essa compensação? Para isso eu crio uma classe de utilidade que está aqui, ó, em Utils. Isso tudo a nível de aplicação, tá, pessoal? Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, ó, a nível de Android App, ó, tá vendo? Android App, tá vendo? Aqui embaixo tem uma classezinha que se chama UtilX, que é utilidades, extensões de utilidade, né? Que é a convençãozinha que a gente tem, ou que se deu. E aí eu criei esse método só para você compensar isso, caso você não possa usar essa versão. Eu não sugiro mais você usar essa abordagem, eu sugiro você usar a abordagem usando o Compose na versão mais nova, 1.2.1, tá? Porque ele já faz isso para você. Bem, se você não puder por algum motivo, aí você tem como compensar dessa forma aqui, ó. Você chama esse método getSystemNavBarHeight, e aí você vai pegar do sistema, do próprio sistema do Android, a altura padrão, porque isso pode mudar, né? De aplicativo para aplicativo, de acordo com a densidade, não sei o que, lá. E aí você tem sempre a altura certinho, o padding certinho, para que ela case em cima da barrinha de navegação do sistema, ela fique logo em cima, a sua barra de navegação inferior, onde você tem os ícones e os títulos, tá? É assim que você faria, você ia buscar isso aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, como você faria se você estiver na orientação, né, Portrait ou Landscape, e aí você faria todo esse cálculo aqui, pegaria através do Identifier o ID, com o ID você ia resolver a resolução em pixel, né, dividir pela densidade, transformar isso em dp, isso são os cálculos, você não precisa entender isso assim a fundo não, mas se você precisar já vai estar aqui o exemplo, e aí você passa isso para a sua barra de navegação e ela vai ser, vamos dizer assim, elevada um pouquinho e ficar dando match em cima da barrinha de navegação do sistema. É isso que você faria, por isso que está comentado aqui, ó, tá vendo? Tá? E eu explico aqui por que você faria isso. Porque, veja, quando você coloca o Window Compat Set Decor Fit System Window, o que é que ele faz dentro da nossa Main Activity, que é o que eu precisei fazer, porque o meu header ele topa lá em cima no Compose. Se você não fizer isso, você tem a barra de status, logo em seguida vem os seus Composables, né? Só que eu não quero isso, eu quero que meu Composable, como minha barra de status ela é transparente, ela se sobrepõe à minha barra de status, né? E aí eu fique tudo com a mesma cor, fica bem uniforme, uma coisa bem bacana que você vai ver depois na prática.
E aí é preciso fazer isso, porque no caso contrário, a barra de sistema lá embaixo ela vai se sobrepor à minha barrinha de navegação. E aí foi para isso que eu precisei fazer isso, mas como eu estou usando agora a versão Compose já em 1.2.1, eu não preciso fazer isso. E aí o que é que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, fica dentro da Main Activity, deixa eu ver onde é que ela está, nossa Main Activity, Main Application, ela deve estar dentro de UI, deixa eu dar uma olhadinha aqui, UI, Main Activity, pronto, ela aqui, ó. Mostrar rapidamente isso aqui para você, só para você entender, tá? Aqui a explicação, ó. Tá vendo? Aquela compensação que eu fiz lá dentro da minha própria barra de navegação, eu faço aqui automaticamente através desse modifier Navigation Bar Padding, tá vendo? A própria Google já prevê isso pra gente, porque eles disseram, eita caramba, isso é uma coisa que tá faltando e a gente precisa disso mesmo. Então eles já criaram isso aqui pra gente, mas isso aqui só está disponível a partir da versão do Compose 1.2.1, tá? Antes disso você não vai ter acesso a esse método aqui e aí você não vai ter como compensar a sua barrinha de navegação. Fazendo assim fica muito mais elegante, muito mais bonito, você não precisa daquela classe de utilidade, né? Aquela extensão, e você já compensa a posição, tá vendo? Proper Position Bottom Nav Navigation. Você não precisa mais fazer isso, você coloca aqui dentro do seu box, né? E aqui você coloca seu conteúdo e ele já vai fazer isso automaticamente para você, tá? Só para você entender o porquê disso aí, porque talvez, ou não talvez, você vai esbarrar em 100% se você tiver esse caso de uso, e aí você vai ficar doidinho, porque você vai quebrar a cabeça, não vai funcionar nem a pau, e você vai perder tempos e tempos e tempos. Se você não tiver alguém experiente que já passou por isso e sabe exatamente onde mexer, porque no aplicativo do zero, onde você tem um Hello World e nada mais, fica até fácil você encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de erro. Mas quando você está num aplicativo já evoluído, já bem grande, e você tem que fazer esse tipo de modificação, se você não souber onde é que você tem que mexer nos parafusos, meu velho, você vai ganhar um bocado de cabelo branco, viu? E ainda vai passar por, vamos dizer assim, constrangimentos, porque vão achar que tu não entende do sistema, que tu não sabe, não sei o que lá. Não é, porque apenas é complicado, a gente não tem como saber tudo, né? Isso é fato. Bem, agora vamos entrar no método desses shapes aqui, ó, essas curvas aqui, ó, que são concave, né, e convex. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, que é uma coisa muito bacana, que é o último tópico aqui da nossa lista, que são esses shapes aqui, que você vai aprender como é que você vai criar isso daqui, ó. Isso aqui é muito bacana, pô, porque aí você vai aprender a desenhar isso aqui e vai tornar o seu aplicativo muito, muito mais elegante, vai destacar, vai definir realmente, você vai encontrar ali aquela agulhinha no palheiro e você vai dizer, pô, esse dev aí, ele manja dos Paranauê. Então, bem, vamos lá, deixa eu aumentar aqui pra gente. A gente sabe como ela vai se apresentar, tem um body content e o head content, no caso o header vai ser assim, e se eu tiver um body content que precisa ser desenhado ao contrário também, né? Que a gente vai precisar, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é isso daqui, ó. Desse aqui para baixo. Tá vendo como é bacana trabalhar assim? Você pode usar isso como referência para o seu time, para você mesmo, quando você está pensando, né? Aí, ó, você vai precisar dessa parte aqui, onde você vai desenhar um body content, que é essa parte desenhada para baixo, onde ela é branquinha, e você vai precisar desenhar o header, que é esse carinha aqui de cima. Esse carinha aqui, ó, que ele vive aqui em cima, deixa eu botar aqui para cima para você, que é esse carinha aqui, que ele é o inverso, né, daquilo ali, é o header que você vai desenhar assim, e o conteúdo você vai desenhar ao contrário, tá? Porque essa parte aqui ela é transparente para ela poder pegar a cor do seu background, tá? Eu até coloquei aqui embaixo, fica melhor, fica visível, invisible, tá vendo? Transparente, para ela pegar a cor e ser exibida assim, amarelinha, tá? Ou no caso azul ou verde, o que for, ter o gradiente, o que você precisar, tá? Isso é uma coisa bem bacana. Deixa eu voltar para lá agora. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que aparenta ser complicada e é um pouquinho complicado se você nunca fez, porque você vai estar tratando com curvas, curva Bézier. Eu tenho um vídeo que eu explico só como fazer isso. Vou deixar ele aqui, por isso que eu vou bater isso aqui bem rápido para não chatear quem já está me seguindo. E aí você vai criar shapes, tá? Os shapes é aquilo que vai ser desenhado no canvas da sua coluna, da sua row, do que você precisar, tá? Da sua box. Para isso você vai precisar criar shapes, tá? Então vejam bem, eu tenho uma curva aqui, ó, concave, canvas, que eu tenho o inset e o offset, né, que é a altura, né, da minha curva e aonde ela vai ser posicionada. A gente já vai ver isso na preview. E aí você vai precisar sobrescrever esse método aqui, ó, create outline, e aí dentro desse create outline você vai precisar definir um path. Esse path é o que vai realmente desenhar isso aí, tá? Então é basicamente isso aqui. Por isso que eu digo que é um pouquinho complicado, porque se você nunca usou isso aqui, é uma curva quadrada, né? A curva de Bézier, que você vai precisar entender como é que ela funciona, o ponto de partida, até onde ela vai, como é que você desenha ela aqui, como é que você ajusta esses valores. Tá tudo explicadinho aqui com comentário.
para não chatear quem já está me seguindo, né? Tem esse vídeo aqui em questão que eu mostrei para você. A gente vai desenhar essa curva e a gente retorna isso aqui, ó, no finalzinho, tá? Que é o resultado do outline, que é esse shape número 1, que foi a curva côncava, tá? Se eu mostrar aqui para vocês de novo, para você entender, é essa curva aqui, ó. E tem a outra curva, que é a curva do conteúdo. Deixa eu mostrar aqui para você, que está aqui embaixo, que é a curva convex, tá? Que essa aqui, ó, tá vendo? Ela é diferente, mas a ideia é a mesma. Você vai desenhar um shape também, ela só precisa aqui nesse caso do offset, tá? O cálculo muda um pouquinho, mas ele é bem similar, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Você pode pausar o vídeo, ou então fica tranquilo, no final do vídeo você vai ter isso disponível para você no GitHub bem bonitão. Você vai poder baixar para você 0800 para usar nos seus projetos privados ou na sua empresa, tá? Fica calmo que a ideia do canal aqui é te agregar valor. Bem, feito isso, desenhamos essas curvas. Agora o que é que a gente precisa? A gente disse que a gente ia precisar desenhar conteúdo, tá? Porque veja, uma coisa é a gente desenhar o shape, que seria essa parte aqui, ó, o shape, mas a gente precisa ter conteúdo também. Então a gente vai precisar criar agora meio que um wrapperzinho, onde a gente, no caso, pode ter uma box ou uma coluna, e a gente desenha isso dentro da coluna, e aí vai ter a opção de passar conteúdo para essa coluna, que vai representar o nosso header, né? Para ele ficar reutilizável em qualquer tipo de situação. Ora ele é apresentado assim, ora ele é apresentado assim, ó, com mais conteúdo, ora ele tem, sei lá, alguma coisa que vai ser apresentada ao usuário, ora não tem nada. Então ele fica realmente reutilizável, e essa é a ideia aqui disso daí. Então vamos voltar para lá para a gente entender. A propósito, eu coloquei tudo aqui dentro do mesmo arquivo, só para fins didáticos, para ficar mais simples, tá? E também porque as classes são bem miudinhas. Se você quisesse, vamos dizer, estruturar isso de uma maneira melhor ainda na sua empresa, você poderia extrair isso para uma classe ou para um arquivo de Kotlin separado. Fica aí a seu critério, tá? Mas bem, dado que a gente tem essa explicação, vou criar o conteúdo aqui, ó, o Curved Body Content, tá? E aí, ó, aquilo que eu falei para vocês, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma coluna. Dentro dessa coluna, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu conteúdo que eu vou poder exibir. E no background eu vou passar o meu shape, que é o que? Essa curva que eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente cria. Então ele vai desenhar dentro da minha coluna uma curva. E aí, dentro dessa coluna agora, eu posso ter o conteúdo que eu quiser, tá? Assim, o que a galera lá de UI UX inventar, não vai ser problema. Eu passo isso como conteúdo aqui e vai ser exibido dentro da minha coluna. Isso tanto vale para essa curva aqui do body, como para a curva do header, que é a curva que a gente mais vai usar. Tá? Só que ela vai usar aqui a curva convex, a outra concave, mas é o mesmo jeitinho, ó. A gente vai passar o shape para ele de desenho e o conteúdo, tá? E é isso que a gente vê aqui nas nossas previews. Eu trouxe isso aqui para a gente porque é muito bacana mostrar isso aqui para você. Você vê aqui, ó, você pode jogar com isso aqui para você entender como é que isso funciona. Se você colocar aqui, ó, sei lá, deixa eu botar aqui 40. Se eu botar 40 aqui, vê o que vai acontecer na minha preview. Enquanto ele está renderizando, eu vou explicando aqui para você. Basicamente é a altura da... Ó, aqui já alterou, tá vendo? É a altura que eu alterei. Então você pode aqui ajustar de acordo com o seu caso de uso, com sua necessidade, tá? Tanto vale para essa curva do body, como para essa curva do header, que é a mesma coisa que essa outra curva aqui embaixo. Eu posso botar aqui o maior ou menor, e aí ele vai acentuar mais essa curva ou não, tá? Vai deixar ela mais calminha, vamos dizer assim. Se eu botar 10, por exemplo, vai ficar mais rasinha a minha curva, tá? E aí vai de acordo com o seu caso de uso. Deixa eu botar aqui 20 de novo, se perdeu ali. Se chegasse até aqui, essa hora que tu deixa aquele teu like, subscribe. Se tu conhece o Steve Jobs, tu já sabe, né? Tá cansado de saber, eu digo isso aqui todas as vezes. Eu sempre tenho um One More Thing quando ele tem mais alguma coisa para falar sobre suas apresentações, e eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo. Nem que tu corra assim no finalzinho do vídeo e encontre esse One More Thing, porque tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Se tu tá começando aqui na área de TI, uma das coisas mais importantes, corre lá, encontra esse One More Thing, que tu vai me agradecer depois. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui.
Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!